Fala, meus amigos são paulinos, uma excelente quarta-feira para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do tricolor. Estou trazendo um corte da ESPN onde Edu Afonso traz essas últimas informações da situação de André. Muito provavelmente ficará afastado por cerca de um ano dos gramados devido à sua lesão. Situação de Mailton, que ainda está esse imbróglio do transfer ban do time da Ucrânia. Além disso, mais algumas informações aí do São Paulo. E o burburinho de Marcos Leonardo no São Paulo, hein? Seria um excelente atacante, mas o salário dele altíssimo. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e vamos aí com essas últimas informações. A derrota para o Flamengo, lá exatamente na estreia do treinador, o São Paulo vai acumulando uma invencibilidade impressionante, Edu. É isso, Bruno. Tudo bem com você? Um grande abraço a todos no estúdio. No Brasileiro, 8 partidas com 6 vitórias, 2 empates. Em meio a isso, tivemos 2 jogos de Copa Libertadores com 2 empates e a outra derrota do Crespo foi para o Atlético Paranaense, sendo eliminado da Copa do Brasil. Bem, o André Silva teve uma lesão séria no joelho. Bruno e companheiros, passou ontem, juntamente com o médico do São Paulo, pelo especialista no assunto, que é o Dr. Moisés Cohen, que já operou este ano o Caleri, o Rian Francisco, está cuidando do Lucas Moura. A indicação do especialista foi de cirurgia. O André não está muito convencido ainda. Como é posterior, o tempo de recuperação é maior do que o anterior. O ligamento anterior. O ligamento posterior vai 1 ano se ele operar, então ele só voltaria na metade do ano que vem. Existe o tratamento convencional? Sim. O jogador não gosta de cirurgia? Não. Mas a indicação do especialista é cirúrgica e isso vai ser definido hoje aqui no CT da Barra Funda. A gente vai ter uma definição por parte dos médicos e do próprio André Silva. Para o final de semana, o Enzo está fora, suspenso, o Patrick é opção, mas o Wendel está se recuperando, quem sabe fica à disposição do técnico São Paulino. Nos demais posições, Lucas Moura e Marcos Antônio e Alisson fora, só voltam depois da parada e nós teremos aí uma possibilidade, quem sabe, do São Paulo conseguir ter já na próxima sequência dele o Lucas Moura inteiro contra a LDU. O técnico São Paulino também aguarda o Tolói, que pode ser apresentado essa semana, e o São Paulo espera o Metalist resolver um problema na Ucrânia com a FIFA para o Mailton ser liberado, Bruno. Uma pena, né, para o André, poxa, o cara vinha jogando tão bem, Jailson e Amari sempre elogiando o atacante, importante na Libertadores, é o terceiro atacante, então, do São Paulo com um problema no joelho. Obrigado, viu, Edu? Boa sequência aí de trabalho para você também. Feliz da vida no Campeonato Brasileiro, o São Paulo se organizou, agora tem esse problema das lesões. A cada rodada o Crespo está lidando com uma baixa, com jogadores importantes. É complicado, Cicinho. É complicado, Renata, é complicado porque são lesões assim sérias, né, que afasta os jogadores por um espaço grande de tempo, né? Então, para o São Paulo isso é ruim. Tem jogadores com essa característica, né? O Dineno, o Caleri se lesionou, o André Silva substituiu a altura fazendo gols e agora tem o Dineno com essas características e o Luciano também que pode fazer esse papel ali do homem-área, né? Então o São Paulo não é que não tem jogadores para suprir essas ausências e precisa sim de contratação. Acredito que o São Paulo vai no mercado, solucionou esse problema do transfer ban, então o São Paulo está correndo atrás de um atacante, mas enquanto não chega, acredito que o Dineno seja essa substituição imediata e pode jogar ali com o Luciano. Não está à altura, mas está passando por esse período de adaptação. E o Crespo, né, esse treinador que deu essa nova cara para o São Paulo, acredito que tem, né, essas possibilidades aí, tem essas peças para poder substituir e continuar no ritmo bom que o São Paulo está vivendo, que é esse bom momento. Tem o chileno Tapia, né, que pode jogar também mais centralizado. Acredito que ele, improvisado, assim, improvisado, poderia suprir essa ausência, mas ele, pela banda do campo, ele rende melhor. Você não gostava do André Silva? Você falava um monte aqui do André Silva. Não é agora você está chorando por causa do André Silva? Não é questão de gostar. Eu gosto, eu amo minha esposa. Os jogadores eu sou admirador. Assim, ele é simpatizante. Então, assim, o André Silva estava vivendo um bom momento, mas gostar mesmo é da minha digníssima e a minha paixão pelo tricolor, né? Isso sem dúvida. Eu gosto desse modo sincerão, hein? Sincero Cícero. A gente quer saber como é que tá esse mercado do São Paulo, né? Marcos Leonardo foi um nome que
Apareceu aí um certo burburinho nas redes sociais e a gente quer saber, o São Paulo tem interesse no jogador? Chegou a sondar um jogador? Vamos atualizar toda a situação do André Silva também, né? Que sofreu, infelizmente, uma lesão. A gente ainda não tem, pelo menos até começar o programa, a gente não tinha informações sobre qual seria o tratamento ideal indicado para ele depois da consulta médica que ele fez ontem. Então, acho que é importante a gente atualizar tudo isso. E, claro, falar de Marcos Leonardo, que já aparece ali na nossa tarja, se tem chances desse jogador aparecer no Tricolor. Boa tarde, querido. Boa tarde, Luísa, PVC, Samir, todo mundo que acompanha de primeira. Já mandei uma mensagem pro meu pai aqui para ver se tem alguém da família Trasquini que é importante lá no Marília. Mas por enquanto eu não recebi a resposta. Meu pai não é muito do WhatsApp, então eu vou ter que ligar para ele depois. Não vai ter jeito, viu, Luísa? Tem o Éder. É. Você tem uma história boa do Éder, né, PVC? Já ouviu algumas vezes, depois você conta de novo. Mas falando do São Paulo, o Marcos Leonardo é aquela questão, né? O São Paulo fez uma consulta bem inicial ao Marcos Leonardo e ouviu que o cenário é quase impossível, né? O São Paulo, a gente já falou várias vezes sobre problemas financeiros, está procurando jogadores por empréstimo ou jogadores livres no mercado. Empréstimo tem que ser de graça. E o Marcos Leonardo, salário lá na Arábia não é baixo, né? Muito pelo contrário. Então ficaria muito difícil para o São Paulo. É aquele negócio, Luísa. Eu queria muito ter, sei lá, uma BMW. Eu fiz uma consulta lá, liguei, vi o preço da BMW e falei, bom, para mim é impossível. Então é basicamente essa consulta do São Paulo sobre o Marcos Leonardo. Vou te falar que é impossível, que não vai acontecer de jeito nenhum. Futebol é dinâmico, né? A gente vê isso acontecer às vezes. Um jogador que não tinha condição de vir para o São Paulo e tá aí, por exemplo, o Oscar, né? Que era um jogador que no começo falava-se que não tinha como ele chegar ao São Paulo, mas por meio de um parceiro comercial, o São Paulo conseguiu a contratação do Oscar. Então, assim, muito difícil, quase impossível. Não devemos ver o Marcos Leonardo com a camisa do São Paulo. Mas futebol dinâmico, mercado dinâmico, numa dessa pode ser que dê jogo. Mas a tendência é que não, que o Marcos Leonardo não seja o centroavante que o São Paulo está buscando. A janela vai fechar no dia 2, né? Então o São Paulo está correndo aí para contratar um centroavante para colocar no lugar do André Silva. A gente ainda não tem, você falou, Luísa, muito bem, que a gente não tinha, e a gente ainda não tem. Conversei com uma fonte há alguns minutos sobre a conduta que vai ser adotada com o André Silva, se vai ser cirurgia ou não. Ele teve uma reunião ontem com o Dr. Moisés Corren, que é um dos maiores especialistas em joelho do país, mas eles ainda não definiram qual vai ser a conduta. A lesão é no ligamento posterior, não no anterior, então tem uma diferença aí, e a gente tem que entender como é que eles vão optar por tratar essa lesão, se vai ser uma coisa cirúrgica ou não. São Paulo ainda está definindo isso, essa é a informação que a gente tem. Sem o André Silva e sem um reforço, o Crespo não vai ter vida fácil, né? O Crespo pode colocar o Dineno, que foi o centroavante contratado para ser esse reserva do André Silva, na ausência do Caleri, e aí machuca o André Silva, vai precisar de outro centroavante para jogar, né, agora. Então, o Dineno ainda não se firmou, quando jogou não foi bem, não teve tantas chances ainda, mas por enquanto não mostrou a que veio. E aí o Crespo pode colocar o Ferreirinha do lado do Luciano e colocar o Luciano um pouco mais na frente. Ele vai perder um pouco de presença de área. Ele pode colocar o Lucas, quando o Lucas estiver bem, para poder também não vai ter essa presença de área. Fato é que o único que tem essa presença de área mesmo é o Dineno hoje. E o São Paulo não confia ainda no Dineno. Então uma coisa importante aqui sobre isso que o Adriano está falando é sobre o Dineno. O São Paulo está no mercado até segunda-feira, tem para tentar contratar um jogador e vai tentar contratar um jogador. Eu perguntei, mas tinha uma certa distração na minha pergunta, que era o Davidson. O Davidson não pode jogar no São Paulo porque ele já jogou no Fortaleza e no Atlético nesse ano. Ele não pode jogar pelo São Paulo. Mas o São Paulo, de toda maneira, entende que o Davidson, mesmo que fosse para o ano que vem, porque a lesão do André Silva é mais longa, não teve nenhuma consulta. O Cruzeiro até liberaria para o São Paulo, pela amizade dos dois clubes. Mas o São Paulo não cogita o Lautaro Dias. Oficialmente, pelo menos, o São Paulo não cogita o Lautaro Dias, que é um jogador de mais velocidade. O São Paulo procura um jogador que seja da característica do André Silva e do Caleri, que é um jogador centroavante, mas que esteja móvel. E o Dineno é visto como um jogador para o jogo aéreo. Se não chegar ninguém até segunda-feira, existem duas hipóteses. Montar um time sem centroavante, digamos,
Luciano e Ferreirinha. Luciano não é centroavante, não vai jogar de centroavante, mas você teria 2 pontas de lança entrando em diagonal. Ou mudar um estilo de jogo e trabalhar muito, isso vai ter que fazer, seja para ser titular, seja para ser um reserva que entre com constância, um outro jogo para o São Paulo, que é um jogo aéreo. Porque o Dineno exige o jogo pelo alto. E aí você muda completamente o perfil deste São Paulo, que é um pecado. O São Paulo perdeu 3 centroavantes. Né? Perdeu 3 centroavantes por lesão. O Calério, o Rian Francisco e o André Silva. E tem a decisão da Libertadores. E incrível também assim, a torcida do São Paulo não morre de amor pelo André Silva, longe, muito longe disso. Mas, incrivelmente, ele fez uma grande partida contra o Atlético Nacional no Morumbi. Ele fez, não vou dizer que ele foi o melhor em campo, mas ele foi muito desse. O melhor em campo foi o Rafael. Mas ele foi muito bem no jogo contra o Atlético Nacional no Morumbi. Fez o gol, brigou sozinho, ganhou a bola pelo alto para ganhar a segunda bola depois. Foi muito importante. E logo depois ele tem uma lesão desse tamanho. E dá para pensar numa outra formação com, por exemplo, o Luciano um pouco mais à frente. Luciano, que claro, né, ele não faz essa, não é a posição de origem dele, mas é um jogador versátil que pode entregar em diferentes frentes ali. Com Luciano, Lucas e Rodriguinho, por exemplo, no meio de campo? Jogar Lucas e Luciano pode ser. O Lucas mais protegido, mas o Lucas não é centroavante. O Lucas não é goleador. É que falta o goleador, né? Que também não é o Luciano, esse cara. Mas o Luciano é o vice-artilheiro do time no ano, Sim. né? E vice-artilheiro do time na Libertadores. Quem é o artilheiro? O André Silva. Que a torcida não gosta, mas é o artilheiro do time no ano. É um problemão, hein, Samir? Eu ainda acho que o Luciano é a melhor escolha hoje em relação a tudo que o São Paulo tem no elenco. Ele não é centroavante, como o PVC falou, não é. Mas ele começou a carreira como centroavante. No Corinthians, ele disputou, foi metade daquele título do Corinthians de 2015, metade do campeonato foi ele titular como centroavante, metade foi o Wagner Love. Então, quer dizer, é só ele relembrar os bons tempos de centroavante. Dá para fazer essa função, sim. E se a gente for ver todas as opções do São Paulo hoje, se a gente for analisar as opções do São Paulo, eu acho que o Luciano é a melhor delas. Seria que melhor cabe ali nessa posição, né? É o que tem para o momento, é a melhor. É o que tem para hoje. Agora, Samir, um jogador que você conhece, né, desde os tempos da Baixada é Marcos Leonardo. É um sonho distante, né? O Éder falou, né? Como você querer uma BMW, mas você não sabe muito bem se você tem dinheiro para comprar essa BMW. O jogador, né, que está no futebol saudita, então não é fácil trazer esse atleta, mas seria um jogador ideal para caber nesse time do São Paulo? É mais fácil a BMW, hein? O Marcos Leonardo hoje é um sonho de vários clubes, né? Quando começa a falar em centroavante, no Brasil o nome do Marcos Leonardo vem na pauta. Ele se destacou no Mundial, eu acredito que o Mundial elevou um pouco ainda ali o patamar do Marcos Leonardo lá no Al Hilal. É um time chatíssimo, você vai tentar contratar o Renan Lodge lá, que é um lateral esquerdo, não menosprezando o Renan Lodge, mas às vezes um lateral esquerdo os caras liberam, arrumam outro no mercado, não liberam. Então, assim, é um time chato para negociar, até para emprestar, né? Ou então para negociar em definitivo. O São Paulo fez a consulta, fazer o quê, né? A consulta não custa nada, né? O não a gente já tem, né? O não já tem, né? Como costumam dizer a frase, vamos pegar né? Humilhação, né? Como é que é? O não a gente já tem, agora a gente briga pela humilhação. Briga pela humilhação. Não é? Então, eu acho que o Marcos Leonardo seria realmente um grande reforço para qualquer clube, né? Acho que, não sei o Flamengo, mas em todos os clubes que ele chegasse aqui hoje, seria titular o Marcos Leonardo. O São Paulo sonhou alto, hein? Eu acho muito difícil. Ele foi goleador no Mundial de Clubes, né? Ele acabou perdendo um pouco de espaço por conta do limite de estrangeiros acima de jogadores acima de 21 anos, né? Com idade acima. Ele completou 22 anos em maio. PVC, é um sonho distante, né? Eu ouvi, quando a gente começou o programa, você falou do Marcos Leonardo, eu fui tentar ter uma informação de dentro do São Paulo, eu ouvi zero. Zero. O Éder falou perto de zero, né? Tá ali, tá tudo pertinho. Eu falei com o staff do Marcos Leonardo, até falei com o PVC aqui no in-off, também não sem chance. Gente, então aqui, ó, como é de primeira, é de verdade também, a gente joga real, né? Então não adianta aí ter muitas esperanças, criar expectativas, porque a realidade é essa, a gente traz aqui as apurações para vocês. Éder, então pensando nesse cenário, que não tem Marcos Leonardo... Eu tenho uma dúvida, desculpa. Para resolver até segunda-feira, tem que pagar o transfer ban na sexta, né?
Não, o transferban tá pago, né? Tá pago. Já foi. Porque no mesmo dia o São Paulo já pagou. E aí já apareceu no sistema da FIFA e o São Paulo tá liberado. O problema agora é o Mailton, né? Que aí não é o transferban do São Paulo, o transferban do Metalist. Então o Mailton, por exemplo, ainda não foi anunciado por causa do transferban do Metalist. O São Paulo tá esperando. Mas o São Paulo em si já resolveu esse problema. É a ciranda do transferban. É a quadrilha, o poema do Já Drummond. resolveu? Mandar o Félix Torres pra lá. Sabe como é que é a quadrilha? Daqui o valor é um tiquinho diferente, viu, Sabe Samir? como é que é a quadrilha? A quadrilha é o poema do Drummond, não é? É assim, o Cruzeiro deve ao Inter, que deve ao Santos, que deve ao Flamengo, que não deve a ninguém. O Éder, diante desse cenário, né? Não tem Marcos Leonardo, não tem também Caleri, não tem André Silva, não tem Rian Francisco, ou seja, não tem um centroavante. O que o Crespo pode pensar para esse time? E o PVC estava aqui, né? Projetando algumas possibilidades, uma delas até mudar a forma de jogar, que não seria ideal, até porque esse time do São Paulo encaixou com o Hernan Crespo. O que você imagina e também de informações, né? O que ele pode fazer a partir de agora? Luísa, eu acho que o que vai acontecer nesse cenário sem um reforço, e até se vier um reforço, acho que nesse início ele vai jogar com o Luciano e Ferreirinha. Ferreirinha vem jogando bem, sempre que entra no segundo tempo, atua bem, teve alguns jogos como titular que também foi bem, e aí eu acho que assim, ele vai mudar um pouco o esquema para atuar menos com um centroavante que tenha presença diária e mais com mobilidade. A gente está vendo o time do São Paulo se mover bem pelo campo, tabelar, fazer as triangulações e buscar um cara que nem sempre é um centroavante dentro da área, né? A gente viu o Tapia fazendo gol de centroavante, entre aspas, no último jogo. Então, se você treinar o time bem, como o Crespo vem mostrando que tem repertório aí tático, e vai ter um tempo para trabalhar isso agora durante a data FIFA, os próximos vão ser 20 dias aí com um jogo só, né, do São Paulo. Então vai ter um tempo para trabalhar, e aí eu acho que ele vai acabar jogando com Ferreirinha e Luciano e trabalhar uma triangulação ainda maior lá na frente para ter mais chances de gol, mesmo sem um cara que tenha tanta presença diária quanto o André Silva. A gente lembra que tanto o André Silva quanto o Caleri, que o PVC já falou, eles conseguem sair bem da área. E o Dineno exatamente não é visto como um cara que consegue sair bem da área. Eu acho que é mais fácil o São Paulo conseguir adaptar o seu estilo de jogo. A adaptação vai ser menor, de você jogar com um cara que não vai ter tanta presença de área, do que você tentar adaptar um time que triangula tão bem a bola para jogar num jogo aéreo. Acho que a adaptação é menor e o Ferreirinha vem numa boa fase, né? Então o ataque com Luciano e Ferreirinha vai conseguir aí se adaptar melhor do que você colocar o Dineno e montar um esquema pro Dineno, que o Dineno também não tá merecendo que seja montado um esquema para ele. E tem a opção do Tapia, que o Éder acabou de lembrar. O Tapia foi jogador do Thiago Nunes. Eu conversei muito com o Thiago Nunes quando o Thiago Nunes, que está na LDU, e classificou a LDU para as quartas de final, ele foi técnico do Tapia na Universidade Católica do Chile. E eu conversei muito com o Thiago Nunes sobre quando o Tapia veio para cá. Ele falou, o Tapia, quem puxou para segundo atacante ponta de lança, por dentro, foi o Thiago Nunes. Então ele entende que a potência do Tapia é por dentro, se aproximando do atacante. Mas ele faz centroavante e faz ponta como está fazendo. Ele pode... O Tapia de centroavante... Está tapeando. Tapia. E vou trazer aqui agora uma matéria do GE.com falando desse desempenho de Crespo após assumir a comissão técnica do São Paulo. Abre aspas, sob o comando de Crespo, São Paulo tem aproveitamento de campeão do Brasileirão. Tricolor conquistou 74% dos pontos desde a sua chegada. Em 9 jogos são 6 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota que foi para o Flamengo logo na sua estreia. Enfim, o São Paulo se tornou um time completamente diferente desde a chegada de Crespo. O bom futebol apresentado tem se transformado em vitória e no Campeonato Brasileiro o rendimento sob o comando do argentino é superior ao dos campeões brasileiros nos últimos anos. Crespo dirigiu a equipe em 9 partidas e foi derrotado apenas uma vez para o Flamengo, e isso aconteceu na época na sua estreia. Desde então, o Tricolor empatou 2 vezes e venceu outras 6, atingindo a grande marca de 74% de desempenho. Se você comparar com os últimos campeões brasileiros, o Botafogo na temporada passada somou 69% de aproveitamento, o Palmeiras 71%, anteriormente em 2022 também 71%, já o Atlético Mineiro 74% e em 2020 o Flamengo 62%. Enfim,
Em sua última entrevista coletiva, o treinador são paulino até brincou com a questão e lamentou não ter retornado antes ao clube, que poderia estar em uma condição melhor no campeonato. Abre aspas para Crespo, uma lástima, tinha que chegar antes. É um momento bom, legal, em que dá tudo certo, com comprometimento das partes dos atletas, grupo que tem fome, tem ânsia de ganhar. A fase atual do treinador mudou as projeções do clube para o ano. O foco na chegada do treinador era fugir ali da zona de rebaixamento que estava incomodando a equipe, e as Copas haviam ficado em segundo plano. Com a arrancada conquistada e o time na 7ª colocação do Campeonato Brasileiro, o São Paulo pode voltar a sonhar com uma boa campanha e com o título da Copa Libertadores. Enfim, uma ótima matéria aí do GE, né? Trazendo essas informações do Crespo, que realmente mudou a cara do São Paulo e agora faz o torcedor são paulino, todo mundo criar uma expectativa que realmente dá para ganhar a Copa Libertadores. É muito possível. Basta continuar com esse trabalho, pezinhos no chão, e quem sabe dá para sonhar com o tetracampeonato. E no Brasileirão, tentar somar o máximo de pontos possíveis, e quem sabe título, meio difícil, mas tá ali pelo menos conseguir garantir uma vaga direta na próxima Libertadores. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!